promessas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Antes de nós começarmos, eu quero falar da palavra de Deus com você nessa noite, mas quero incentivar a você a estar às terças-feiras. Terças-feiras têm sido momentos de muito prazer para mim, e creio, não por mim, mas pela pregação da palavra de Deus, estamos ali. Quero incentivar você, não fique em casa às terças-feiras, se puder, se houver oportunidade. Tem muita gente que estuda, tem plantão, isso e aquilo, mas se houver oportunidade, venha tomar um café com a gente na terça-feira, aí vai ser bênção do Senhor. Suas orações por tudo que vai acontecer aqui na igreja, aí os congressos, maratona de oração, no mês de junho nós vamos ter aqui praticamente 3 dias, sexta, sábado e domingo, aí um a sós de mulheres e um a sós de homens, aonde cremos, irmãos, que Deus há de falar ao nosso coração. Vamos estar subindo o monte, se eu posso usar essa figura, nos separando, nos santificando. Essa palavra santificação, ela tem o teor de separação. Pastor, em sexta-feira para cá, não tem um colchão de mola com ar-condicionado, não vai ter um laudo jantar, vou ficar aqui dormindo no chão, mas não estamos procurando isso. Nós estamos crendo que se eu buscar a Deus, Deus há de me encontrar. Se eu clamar pelo nome dEle, Ele vai ouvir. E a palavra de Deus diz que Deus nunca rejeita a oração, não é verdade? Então, muitas coisas acontecendo, muitas coisas. Daqui a pouco, congresso de Libras também, e congresso dos nossos jovens. Já comece a orar pelo retiro. Queremos que cada oportunidade dessa é uma oportunidade que nós temos de encontrar ao Todo-Poderoso. Amém? Eu gostaria de ler com você no livro de Mateus. Eu não pedi para eles colocarem aqui, mas me perdoem, mas você pode abrir a sua Bíblia. Capítulo 28. A partir do versículo 16, versículo 28, capítulo 28, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 16, versículos de 16 ao 20, eu gostaria de ler. Já falei sobre a oração sacerdotal, que está lá em João 17, onde Jesus ora ao Senhor, falando da sua partida, e falando que, pedindo a Deus que o guardasse a igreja do mundo, que ela é não do mundo, mas que ela está no mundo, e ela tem um papel, o qual Deus definiu para que assim seja. Você está aí comigo? Mateus, está aí comigo, irmãos? Amém ou não? Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Diz assim: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram a Jesus, o adoraram, mas alguns, sempre assim, e sempre um joio no meio do trigo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, não pedido. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, amados? Ele está botando o título da mensagem aqui. Bota aqui para mim. Enquanto ele está botando, nós somos, me ajude, nós somos do outro lado. Eu li 2 frases interessantes, que dizia que um homem próspero é aquele que ganha dinheiro suficiente para pagar as dívidas da sua esposa e ainda ficar com o restante. Um homem de sucesso. E disse que uma mulher de sucesso é aquela que encontra esse homem.
E uma outra frase também interessante que diz que toda mulher deseja que o homem, depois que casa, vamos ver se essa frase é certa. Toda mulher, depois que casa, que o homem mude. Alguém falou aqui, mude, não é isso? Mas ele, muitas das vezes, não muda, né? E o marido, toda que casa, espera que a mulher não mude. Mas o que acaba acontecendo? Ela mudando, não é verdade? Então, mentira ou verdade? Aí você decide, né? Tem aquele programa, você decide. Mas nessas frases, eu tenho uma outra aqui, gostaria de cutucar você, gerar um problema aí para você nesse domingo. Diz aqui, alguém disse, fui procurar a igreja e a encontrei no mundo. Fui procurar o mundo e a encontrei, aonde, irmãos? Vou ler de novo para você. Disse alguém, fui procurar a igreja e a encontrei no mundo, lá do outro lado. Fui procurar o mundo e o encontrei, aonde, irmãos? Na igreja. Verdade ou mentira? Não sei. Fique aí com a frase. O que eu quero dizer com você nessa noite é que a igreja, o que é a igreja, pastor? A igreja é um povo chamado do mundo para ser enviado de volta ao mundo como luz do mundo. Eu pedi para botar aquele muro ali, que eu quero ser talvez um pouco didático. O que aconteceu comigo e com você? A Bíblia diz que o príncipe desse mundo, quem é? Quem é, irmãos? Domingo tem escola bíblica, irmãos, né? O príncipe desse mundo é Satanás, que o mundo jaz, está morto, já é definitivo, não é uma promessa, ele já está morto no maligno. Nesse reino, o rei é ele. As pessoas que lá estão vivem sobre os seus princípios, sobre as suas leis, sobre os seus desejos, fazendo aquilo que lhe apraz, para um bem proveitoso para ele, não para nós. Então a Bíblia diz que nós estávamos lá do outro lado do muro, e que um dia, pela graça e a misericórdia de Deus, a Bíblia diz que Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus é o Senhor de Satanás, Deus é o Senhor das potestades, Deus é o Senhor do lado de lá e do lado de cá, Deus é o Senhor do dia e da noite, Deus é o Senhor de toda a criação e de toda a criatura, Ele é o Senhor. Você conhece? Diz que um dia o homem deseja ser Deus, um dia o homem se ensoberbece, um dia o homem acha que pode viver sem Deus, e ele se afasta de Deus, e Deus, assim, fazendo como o desejo do homem, ele se afasta do homem, mas começou a ter um preço a ser pago pelo homem. Disse que do suor do seu corpo, do seu rosto, o homem não precisava trabalhar. Do suor do seu rosto comerás. A terra agora está amaldiçoada, como toda a criação de Deus, ela foi atingida por esse juízo de Deus. Diz que a mulher agora, ela vai ter dores para dar prosseguimento à vontade de Deus, que é da criatura procriar. Mas a palavra de Deus também diz que Deus amou o mundo, esse mundo, as criaturas dele, de tal forma, de tal intensidade, com tal amor, com tal desejo, com tal empenho, que ele enviou o seu Filho único, amado, para que fosse a solução desse problema. Todo problema tem uma solução. Todo problema, por mais difícil que o problema seja, ele tem uma solução. E esse problema, Deus resolveu enviando o seu Filho amado para morrer em prol de todos aqueles que estavam onde, irmãos? Do outro lado. Quem é que estava do outro lado? Todo mundo. Todo mundo estava onde? Do outro lado. Do outro lado é lugar de morte.
Do outro lado é lugar de separação de Deus. Do outro lado é lugar aonde não tem glória de Deus, não tem favor de Deus, não tem graça de Deus, não tem adoração a Deus. Do outro lado é lugar aonde reina o príncipe das trevas. Amém, irmãos? Aonde eu e você estávamos, não é verdade? Mas um dia, um belo dia, num momento, de uma forma que Deus é super criativo, Deus usa o que Ele quer, da forma que quer, a hora que quer, quem Ele quer. Um dia, a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem por aqueles que dão ouvido. Não é só ouvir, o cachorro ouve, o pombo ouve. Sai daqui! Aí ele ouviu. Mas a palavra de Deus diz, aqueles que dão ouvido. Dar ouvido é você ouvir, mas não só ouvir. É você parar, é você refletir, é você pensar, e você ter atitudes para com o qual aquilo que você ouviu, aquilo que foi lhe dito. E diz que um dia a graça do Senhor nos cerca, ela nos captura, ela nos abençoa, e acontece aquilo lá que Paulo diz, lá para Filipenses, que diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e que Ele nos transportou da onde? Do império das trevas, que aonde é o império das trevas? Do outro lado. Que Ele nos transportou de lá. Transportar, irmãos, transportar é pegar daqui, não vou tirar não, Anderson, tá? O Anderson, o coração dele falou, Jesus, o que o pastor vai fazer? Transportar é pegar daqui e levar para cá, tirar daqui e levar para lá. O que ele está dizendo é o seguinte: mudou de reino, mudou de rei, mudou de lei, mudou de propósito, mudou de sonho, mudou tudo. Agora você é nova criatura. Agora você é cidadão do lado de cá. Você agora é cidadão do reino, do reino de Deus. Você tem nova moradia, novo CEP. Você agora não é mais conhecido como aquele que estava do outro lado, aquele que perturbava, aquele malfeitor, aquele que você é, que já foi, que não é mais, já foi, né? Que agora nós estamos desse lado. Nós somos agora, que a Bíblia diz, filhos de Deus. Fomos gerados na cruz. Fazemos parte da geração de Jesus. Ele é o cabeça, Ele tem a primazia, Ele é o primeiro dessa nova geração que agora estão desse lado. O qual eu e você fazemos parte dessa tribo. Fazemos parte desse povo, o qual Deus denominou com o nome chamado de igreja. Igreja do Senhor. Qual Senhor? O Senhor desse lado. O Senhor Jesus Cristo, que morreu por cada um de nós, que pagou o nosso preço, que nos justificou diante de Deus. E é por isso que Paulo fala lá em Romanos, porque quando o diabo chega e fala assim, não, mas o pastor Tiago, tu não conheceu, o pastor Tiago é pronta, não sei o quê. Aí a palavra de Deus disse que Jesus, como advogado, que é, não sei se ele usa toga ou não, mas ele chega diante de Deus e fala, para. Pastor Tiago, pastor Renato, estão justificados pelo meu sangue. Nada pode separá-los agora dessa nova realidade. Aí o diabo bota o rabinho entre as pernas e volta para onde ele vive. Onde é que ele vive, irmãos? Aonde, irmão? Do outro lado. Será? O diabo tem asa? Tem asa ou não tem asa, irmãos? Vocês ficam com medo de falar. Se tem asa eu não sei, mas a Bíblia diz que ele tem um corpo diferente do nosso. E a Bíblia diz que ele vive ele vive nos acompanhando. Ele vive, nós estamos no radar dele o tempo todo. Porque o desejo dele não é perder essa batalha, é trazer novamente os que estão desse lado, para que eles voltem para o outro lado, para fazer a sua vontade. Irmãos, do outro lado é lugar de morte.
O final do outro lado é morte eterna. Mas deixa eu voltar aqui para o texto. A igreja, por isso que eu falei essas coisas todas, para denominar o que nós somos. Nós somos o quê? Igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja é um povo chamado do mundo, lá do outro lado, para ser enviada de volta para onde, irmãos? Aí nós pegamos aqui o livro o Evangelho de João, capítulo 17, em que ele diz, assim, capítulo 18, versículo 18, assim como tu me enviaste ao mundo, ele veio de cima, veio para o mundo, se transformou em homem, ele diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Estava falando dos discípulos, ali está falando sobre o embrião da igreja, o início, os discípulos, aqueles que começaram. Alguém disse, eu li em algum lugar, disse que quando Jesus chegou nos céus, os anjos falaram assim, mas Jesus, e agora? Você foi, morreu na cruz, justificou aquela coisa toda, e não sei o quê, mas e agora? Eles ficaram sozinhos, como é que vai continuar essa obra? Ele falou, não, calma, eu deixei lá os meus discípulos, eu deixei a minha igreja lá, e é por isso que Mateus diz, ide, e quando Jesus está falando aqui, está falando para os discípulos, não está falando para o povo, não estava num congresso, não estava na beira da praia, não estava em cima da pedra, ele reuniu os seus discípulos na hora de ir embora, e falou, senta aqui, diz, toda a autoridade, olha aqui, eu estou mandando vocês, sabe por que eu estou mandando vocês? Porque eu tenho toda a autoridade, eu não tenho um pouquinho, eu não tenho alguma, eu não tenho sobre alguns setores, eu tenho toda a autoridade sobre todas as coisas. E ele comissiona, ele diz, agora vocês vão, ide e pregai as boas novas de que o reino, o meu reino, o reino do lado de cá, está implantado, foi inaugurado, chegou as boas novas do Evangelho, ide pregai a quem? Mas espera aí, quantas pessoas tem desse lado? Ele diz, assim como tu enviaste ao mundo, eu vos envio ao mundo. Ele nos envia de volta ao mundo, para que nós possamos anunciar as boas novas do Evangelho. E as boas novas do Evangelho é que agora há uma solução. Todo aquele que desejar vir para cá, poderá vir. Poderá clamar pelo nome do rei desse lado. Pode chegar do outro lado e clamar, Senhor, está ruim aqui. Estou sendo oprimido aqui, aqui é só desgraça, aqui é só morte, aqui é só isso, aqui é só aquilo. Tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Aí o que acontece do outro lado? Aí você vê uma corda sendo lançada na tua direção. E Deus captura você, transporta você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. De graça, sem ter feito nada. Mas é interessante, vou adicionar um item aqui, é que quando você é transportado para o outro lado, você vem como está. Cheio de carrapicho, cheio de mentira, cheio de palavrão, 7-1, safado, pilantra, isso e aquilo, tudo, o teu histórico não mudou. A tua pasta vem contigo. Mas deixa eu continuar aqui. A igreja não está no mundo, mas o mundo não pode estar desse lado. O mundo não está mais na igreja, irmãos. A canoa pode estar sob a água, tem que estar, mas a água não pode estar dentro da canoa, senão o que acontece? Afunda. A função principal da canoa é exatamente o que é?
navegar sobre as águas, flutuar sobre as águas. Se eu colocar a água dentro da canoa, o que acontece? A canoa afunda. Jesus, nessa oração sacerdotal, ele fala exatamente dessa relação, que muitas das vezes é até ambígua, da igreja, muitas das vezes não, que é da igreja com o mundo. Eu queria falar de 3 pontos de forma rápida aqui. A igreja não é do mundo, João 17,14, o pessoal deve estar botando aqui, eu acho que eu passei para eles. João 17,14, ele diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra. Jesus falando a respeito dos discípulos. Eu lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo, qual é o mundo? O mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O mundo nos odeia, irmão. Sabe por quê? Porque nós não pertencemos mais a eles. Não somos mais do reino deles. Não servimos mais ao seu rei e aos seus propósitos. Nós estamos no mundo, mas não fazemos mais parte das coisas do mundo. Se é verdade, diga alguma coisa. A igreja não procede do mundo, por isso ela é odiada. Nós nascemos da vontade de Deus, nós nascemos do céu, nós nascemos lá do alto, nós nascemos do Espírito, nós não nascemos de outro lugar, nós temos uma origem, que é as coisas lá de cima. O céu não é apenas, amados, o nosso destino, mas também é a nossa origem. Aqui na terra, desse lado, ou melhor, do outro lado, nós somos estrangeiros, somos peregrinos, somos embaixadores, somos trabalhadores das embaixadas do reino de Deus, que fica lá do outro lado. Nós precisamos entender isso. Não podemos amar o mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Bota Tiago 4,4 que eu pedi para colocar aqui. Olha o que Tiago está falando. Você pode ler para mim? Já botou? Olha aqui para mim. Tiago 4,4 diz que, eu não tenho aqui de cabeça. Já botou aí, querida? Como diz aquele menino da coisa, dá trabalho fazer, não é? Dá trabalho, né? Bota aqui na tela para mim, dá trabalho, aquele negócio, agora que eu estou entendendo. Estou brincando. A Carol diz aqui, o que ele diz, irmãos? Me ajude, leia para mim, por favor. Então eu preciso, irmãos, tomar uma decisão na minha vida. Eu preciso saber de que lado eu estou. Você lembra? Lá em Números 13, aquela turma dos espias, me dê a sua atenção, deixa o pessoal, olha para mim, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Disse que Deus falou assim: Moisés, manda o pessoal ir lá ver a terra que eu já dei, que são deles. É propriedade deles, eu dei, sou o dono de tudo, dei para eles. Não importa se tem amorreus, jebuseus, tem o raio que parta lá, qualquer pessoa, não importa. Eu ia até falar flamenguista, mas não, flamenguista é desse tempo, não, tudo bem. Estou brincando aí com os amados. Não importa o que tenha, eu já dei, são deles. É com o meu poder que eles vão conquistar. E disse que os caras vão ver e atesta tudo que Deus falou. Aí disse que 10 dão para trás, 10 começam a ver as circunstâncias, 2 se firmam naquilo que Deus falou. O que eu quero dizer? Ali tem uma lista, ali tem uma divisão daqueles que creem e daqueles que não creem.
daqueles que estão de um lado e aqueles que estão do outro. Na igreja sempre vai ter assim, irmãos, uns que estão do lado, um que aceita o que a palavra de Deus diz, o que o evangelho diz, e outros que duvidam, outros olham as circunstâncias, outros isso, outro aquilo. Nós precisamos decidir que nós somos, nossa origem é lá de cima, que nós servimos ao Senhor Todo-Poderoso, aquele que pode todas as coisas, que nós somos nova criaturas em Jesus Cristo para a glória dele, que o nosso destino é o céu, que nós somos guardados por Deus, que nós temos a gerência de Deus na pessoa do Espírito Santo todos os dias da nossa vida, que nós temos o selo de propriedade do Rei do reino de todos os reinos, que nós somos nova criatura. Nós precisamos saber essas coisas, nós precisamos tomar posse disso. Eu dizia para uma pessoa, estava dizendo a respeito de autoridade, né, eu estava dizendo assim, olha, a sua oração vale tanto como a minha, como a do outro, quanto de não sei quem, de qualquer pessoa que tem Jesus Cristo na sua vida, que é nascido de novo, a sua oração tem a mesma eficácia, porque o poder não é seu, não é meu, o poder é dele, é o poder dele na sua boca. Então aí eu usei me ocorreu na hora, eu falei, é como se você fosse polícia, e chegasse na hora e esquecesse que você pode dar uma carteirada, que você tem autoridade, que você é polícia e fica chamando outro polícia para prender o cara. Não, você é polícia, esqueceu disso. Nós não podemos esquecer do que somos, do que representamos, qual é a nossa função. A nossa função nesse mundo, em primeiro lugar, é adorar a Deus, e em segundo lugar, é fazer a vontade dele aqui na terra. Amém, irmãos? Então, Tiago 4 diz que nós infiéis, não sabeis que a amizade do mundo, como é que é o resto do versículo? Está aqui? Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Então, irmãos, eu não posso estar desse lado, sonhando com o outro lado. Eu não posso estar desse lado querendo viver coisas lá do outro lado. A Bíblia diz que, o pastor Tiago tem falado muito isso com a juventude. Há um preço, não é verdade? Há um preço. Não é de graça. De graça é a graça de Deus. Mas o que Deus está falando é o seguinte, para você viver, tomar posse de tudo que é o meu reino, você tem que deixar as coisas lá do outro lado. As coisas que eram do outro lado, têm o seu lugar, qual é? Do outro lado. E é por isso que ele diz, Paulo diz, renovais a vossa mente, com a boa, agradável, perfeita, maravilhosa vontade de Deus. Tome compreensão, reflita nisso. Irmãos, Novo Testamento, os evangelhos, é palavra de Jesus Cristo para a sua igreja, se mostrando, dizendo o que ele quer, dizendo quem ele é, o seu alvo, o que somos e para onde vamos. Mas quando entramos nas cartas, você começa em Atos, começa a falar a respeito da constituição da igreja do Senhor aqui na terra, da implantação. E as cartas paulinas, de João, de Pedro, elas falam a respeito da doutrina da igreja, de como nós temos que nos relacionar, de como nós temos que aprender a viver, a conviver uns com os outros e a viver no reino de Deus. Por que eu preciso ler a palavra de Deus? Porque eu preciso aprender o que eu sou, como me portar, como me relacionar. Eu preciso tomar posse das advertências que a palavra de Deus diz, dos cuidados, dos nãos.
Eu preciso aprender isso, é por isso que tem escola bíblica, é por isso que tem a palavra de Deus, é por isso que tem quarta-feira, é por isso que tem, é por isso que tem, é por isso que a Bíblia está na sua mão todos os dias, todas as horas que você assim a desejar, para aprender as coisas de Deus. Agora o bicho vai pegar, irmãos. É uma tolice a gente pensar que nós vamos conquistar o mundo, o outro lado, imitando o outro lado. É um ledo engano você achar que você tem que ser cracudo para ganhar os cracudos. Que você tem que ser prostituta ou prostituto para ganhar esses. Que você tem que ser igual. A Bíblia diz que devemos ser imitadores de Deus. Se você ler a oração sacerdotal, não vai dar tempo, mas terça-feira a gente vai desenvolver esses assuntos, estamos desenvolvendo. Ele fala da unidade. Jesus está falando, Pai, assim como nós somos um, assim como tudo que tu tens é meu, tudo que é meu tu tens, e eles são teus, e tu me deste, e eu os guardaste, nós temos unidade. Eu te peço que eles também sejam um, assim como nós somos um. O desejo de Deus é que formamos uma tríplice aliança, que sejamos, assim como Ele é, assim como Ele pensa, assim como os seus desejos, as suas vontades, as suas atitudes, assim como Ele é, também sejamos nós. Esse é o desejo de Deus. Eu não posso, irmãos, achar que misturar. Eu estava tentando lembrar a palavra, não é koinonia não, mas quando a gente junta alhos com bugalhos, pessoas de outros, como é que é o nome? Em suma, eu não posso me misturar. Não, irmãos, não há comunhão com água e óleo. A gente pode estar junto, mas comunhão não tem. E não é à toa que desde os primórdios da palavra de Deus, Deus já orientava o povo de Israel dizendo o quê? Não case, não frequente, não ande, não dê ouvidos ao pessoal estranho, que chamava de ímpios. Não case com uma mulher que serve a outros deuses, sabe por quê? Ela vai corromper você. Não é porque ela é malvada que ela quer ver a tua desgraça, não é isso. É porque os costumes dela, você vivendo com ela todos os dias, todas as horas, esse negócio vai acabar corrompendo os seus valores, vai acabar dominando você, vai acabar entranhando nas suas verdades. Afaste-se disso, afaste-se dessa situação. A palavra de Deus diz que você não deve estar sob julgo desigual, não é isso? É a mesma coisa que ele fala. O que está de pé, fique esperto para que você não escorregue, para que você não caia. São palavras de advertência para nós. Mas nós gostamos e achamos que sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu vou lá, eu vou frequentar, eu vou estar, porque comigo ninguém pode. Eu sou lavado no sangue de Jesus mas você só esquece de uma coisa. Lá do outro lado, tem alguém que não é igual a você, que não é carne e osso, que não é limitado igual a você, que não é, talvez, incapaz no seu discernimento igual a você. Lá do outro lado tem o príncipe das trevas, aquele que assistia ao Todo-Poderoso. Ele não é pouca coisa não. Irmãos, a palavra de Deus nos diz, que estamos em casa, diz que o diabo não é uma figura de figurinha, não é uma figura de cinema, é real. Diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Diz que ele é dragão, que ele é feroz, que ele é sagaz, que ele tem poder, muito, muito mais poder do que eu e você juntos. Então não brinque com isso. Deixa eu ver a hora aqui. É meio-dia, pastor? Não, né?
Então tem muito tempo ainda. Aí agora eu vou colocar fogo no... Vai ter gente que vai me esperar ali fora. O pessoal já começou a se ajeitar assim, falou, é comigo mesmo. Já cuspiu na mão, fez assim. Mas estou brincando. A Bíblia diz que nós não somos desse mundo, mas que nós somos enviados para o mundo. Irmãos, qual é o perigo? Alguém me falou, pastor, fulano de tal, eu estou aqui criando uma história, né? Mas que é verdade. Fulano foi no show do Pedrinho, do Tiãozinho. Você já foi no show do Tiãozinho? Eu não vou falar o nome de ninguém aqui, né? No show do Tiãozinho, espero que não tenha nenhum show de Tiãozinho aí, né? Pastor, mas não tem nada demais eu ir no show do... Tem alguma coisa demais ir no show do Tiãozinho? Tem. No show do Paul McCartney? Tem algum problema aí ou não ir? Tem. Quantos acham que tem? Deixa eu ver. O pessoal está sem mão, está amarrado. Quem acha que não tem? E o resto está abestado. Como diz, não sabe. Não sabe ainda o que é. Ou está com medo de dizer... Não, o pastor vai saber que eu acho que pode, quero saber disso não vou. Pode ou não pode, irmãos? Pode ou não pode? Pode, não pode? Não posso ir no show do Tiãozinho? Qual o problema de ir no show do Tiãozinho? Irmãos, entenda bem, eu não estou aqui para dizer, olha só, a palavra de Deus, ela é absoluta, mas dentro do contexto de ser absoluta, Deus não nos impõe nada. Deus apenas nos oferece a sua verdade. E quem decide o que comer, ir ou não ir, falar ou não, fazer ou deixar de fazer, quem é? Somos nós, não é verdade? Se desejardes, olha o ser, comereis o melhor dessa terra. Pastor, o que tem aí no show do Tiãozinho? Vamos botar, estou olhando aqui para o Ari, vamos fazer a equação. Show do Tiãozinho está de que lado, irmãos? Não estou ouvindo, está falando em línguas aí, eu não tenho esse dom de interpretar língua, hein? Fala alto, irmãos, fala para você ouvir, Está do outro lado? Está do outro? Quem é o príncipe do outro lado? Quem é o rei do outro lado? Quais são as leis que regem o outro lado? Quem é que tem domínio do outro lado? Quem é que assiste do outro lado? Qual é o espírito do outro lado? Qual é a origem do outro lado? Qual é o Senhor do outro lado? Sabe o que eu estou dizendo? Qual é o lado em que nós estamos, irmãos? Qual é o lado que nós estamos? Do lado de lá ou do lado de cá? Eu não estou ouvindo. Do lado de cá. E o show do Tiãozinho está de que lado, irmão? Então a palavra de Deus temos que rasgar um pedaço, porque ele diz que ele nos tirou do lado de lá e nos transportou para o lado de cá. Quantos querem passar de um lado para o outro e não conseguem? Por que não conseguem? Porque você só consegue pela graça de Deus. Porque o Deus Todo-Poderoso tem que amarrar o valente e tirar você de lá, com graça e misericórdia. Depois do primeiro show do Tiãozinho, vem qual, irmãos? Vem o segundo. Não tem nada demais. Qual é o problema que tem? Quem é que você vai conhecer no show do Tiãozinho? Diz para mim, você sabe? Diz para mim. Você esqueceu que ele é sagaz, que ele é mentiroso, que ele é poderoso, que ele é ardiloso, que ele é capaz de se transformar em anjo para enganar você? Não é isso que a Bíblia diz? Ou não? Eu estou falando besteira aqui, eu estou
O que tem de mais, pastor, está do outro lado? Quem define é você. Mas não tem nada demais, pastor. Afinal de contas, o que nós vamos fazer? Isso é problema seu, irmãos. Eu ouvi ontem, tem mais do que 24 horas. A pessoa me falou, era um pouco mais cedo. Ela falou assim, pastor, não vou dizer o nome dos bois aqui. Ele falou assim, fulano de tal, eu perguntei, o fulano de tal? Ele falou, não, fulano de tal disse que nem vem mais à igreja. Sabe por que ele não vem? Desculpa esfarrapada. Né? Isso é um problema dele. A gente gosta de muleta, a gente gosta de respaldar as nossas ações em cima dos erros dos outros. Sabe por quê, pastor? Lá eu encontrei, o lugar que eu vou, o lugar que eu frequento, eu encontrei A, B e C. E são membros lá da sua igreja. Ih, pastor, não me fala o nome não, pelo amor de Deus, não contamina a minha mente. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos? O problema de um, se quer, se não quer, o problema é dele. O problema é, como é que eu posso encontrar filho do reino, igreja do Senhor, do outro lado? Eu até queria saber por onde que ele passou. Quem é que deu o crachá? Quem é que deu a senha para o outro lado? Porque o diabo diz, não tem problema não, pode vir, não tem problema não, aqui é tranquilo, estou assim com um homem, ó. Pode estar tranquilo, pode vir que aqui todo mundo é sangue bom, gente boa. Infiéis, diz, bota aqui para mim, está aqui? Bota aqui, não sabeis, não compreendeis, olha a palavra, o verbo, compreendeis, você não tem discernimento, você não atinou nisso, você não pensou nisso, você não sabe que de onde você veio, a quem você serve, você não sabe que Ele morreu por você, que pagou os seus pecados, justificou você, para que você hoje possa usufruir de tudo que é o reino de Deus. Você não sabe disso, você não tomou posse disso, você está agindo como um ensandecido, um louco, um desvairado, você está trocando o lixo pelo ouro, você está trocando o vômito pela água pura, é isso que você está fazendo. Insisto mais uma vez em dizer, irmãos, não estou aqui dizendo que você deve achar o que não deve. Eu tenho a minha opinião eu só dou quando alguém me pede, opinião é algo pessoal. Diaconisa Sônia fala, pastor, qual é a sua opinião? Aí se eu achar que eu devo dar, eu a chamo no canto e falo, porque ela me pediu. Mas eu não tenho o direito de chegar aqui e achar, olha, porque eu não acho nada. Você não tem que ser influenciado pelo que eu acho, você tem que ser influenciado pelo que a palavra de Deus diz, que é diferente. Amém, irmãos? Pastor, não tem nenhum problema, lá só tem gente boa. Você vai ver aonde vai dar isso. Alguém disse assim, pastor, eu queria ser igual a Paulo. Quem gostaria de ser igual a Paulo aqui? Deixa-me ver. Não fisicamente, mas estatura de homem espiritual. Quem gostaria? Só vi 2 pessoas, 3, 4, né? Mas disse que o cara botou a vírgula assim, mas ninguém gosta de ser santo igual a ele. Porque você quer ser, em nome de Jesus, pastor Renato, tá livre, olha que homem de Deus. Você só esquece que para fazer isso, tem que ter algo lá atrás. Para falar de Deus, tem que ter comunhão com Deus, tem que conhecer a Deus. Não adianta vomitar coisas. A palavra de Deus diz, irmãos, lá em Mateus 5, fala das bem-aventuranças. Das bem-aventuranças ele diz, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados esses e aqueles misericordiosos. Para depois, quando termina essa lista,
de bem-aventurança, de felizes aqueles que têm essa característica, esse formato, esse perfil do reino de Deus. Ele diz assim: vós sois o sal da terra. Depois ele diz: vós sois a luz do mundo. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Para você ser sal e luz, você tem que ter as bem-aventuranças na sua vida. Você tem que ser igreja do Senhor. Leia lá. As bem-aventuranças falam do que a igreja é. Então, fala do que? Das bem-aventuranças. Depois, só depois ele diz, Jesus falando do que a igreja faz, deve fazer, é influenciadora. Ele diz: vós sois sal e luz. Vocês são para dar gosto, vocês são para mudar a situação, para dar alegria, vocês são para não deixar a coisa apodrecer, vocês são para conservar. Por isso que Jesus disse: vocês não são do mundo, vocês estão no mundo, e vocês têm uma utilidade. Vocês estão no mundo para glorificar o meu nome, mas para fazer a minha vontade. E a minha vontade é esta: que ninguém se perca, mas que todos conheçam a mim como seu Senhor e único e suficiente Salvador. E isso através de quê? Através da igreja. Através de mim e de você. Por isso que ele diz: você é sal. E depois ele diz: cuidado, para que as suas características, as suas propriedades, aquilo que você é, não venha se tornar algo que você vai deixar de ser. Ele diz: cuidado, porque se o sal perder as suas propriedades, vai se misturar com o chão, vai ser terra batida, não vai fazer nenhuma diferença. Precisamos ter vida com Deus para depois termos vida para com Deus. E aqui tem uma pergunta que diz: temos sido sal na terra e luz do mundo? Temos influenciado as pessoas de forma particular e também de forma pública? Temos revelado o caráter de Cristo em suas palavras e ações? É tempo de nós entendermos e cumprirmos com devoção e entusiasmo a nossa vocação no mundo. A nossa vocação no mundo é ser sal e ser luz para os que estão perdidos. Alguém falou, já terminando: ah, pastor, eu vou no show do Zezinho. Foi Zezinho que eu falei? Não. Como é que é o nome? Já arrumei até outro cara. Como é que é o nome? Tiãozinho. Aí eu li aqui: você tem que ser testemunha, tanto particular como pública. Os que estão perto e os que estão longe, numa área maior. Aí no seu trabalho, você chega no fim de semana e fala lá para o fulano: e aí, cara, como é que é, pastor Tiago? Rapaz, amanhã aí, lá no Barra Music, ou sei lá onde, qualquer outro buraco aí que você possa, tem o show do Tiãozinho, aí, vamos lá, cara, pô, me amarro naquele cara, coisa e tal, aí, beleza. Mas olha, domingo estou te esperando lá na igreja, hein, cara, pô, Deus é bom, hein. O que vai acontecer com a cabeça desse camarada? Diz para mim, falando sério. Para ele tanto faz, Tiãozinho ou igreja, ele vai achar que tudo é a mesma coisa, tudo é show, tudo é igreja,
que tem um montão de gente vem? Rapaz, o que eu encontro de gente aqui que fala assim: ô pastor, vou lá na sua igreja, vou lhe fazer uma visita, hein? Aí eu falo assim: ele vai me fazer uma visita, ele está me fazendo um favor. Coitado, ele pensa que está me fazendo um favor a ele mesmo. Ele não sabe daquilo que ele precisa. Irmãos, qual é a aplicabilidade disso, da palavra de Deus que a gente acabou de falar? Eu preciso saber de que lado eu estou. Eu preciso saber que eu sou igreja, que eu estou no mundo, mas não sou do mundo, que eu estou aqui cumprindo uma finalidade, que o meu destino não é aqui, meu destino é o céu. O ladrão disse, o que Jesus disse para o ladrão? Hoje mesmo estarás comigo. O Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não para, não se detém, não escuta, não perde tempo na roda. O que ele está dizendo é o seguinte: daquele que não para e não perde tempo das coisas lá do outro lado. As coisas do outro lado não me interessam mais. Aí eu fico pensando, só para a gente fechar, pastor, quer dizer que a gente não faz mais nada, a gente só vai para a igreja? Só vou lá no culto dos VIPs, só vou no culto do fulano, só vivo dentro da igreja. Primeiro, irmãos, que o reino de Deus não é essas paredes. Aqui é um lugar onde nós nos concentramos, nos agrupamos. É um lugar sacro, um lugar consagrado, um lugar que eu preciso ter reverência. Mas o reino de Deus é outra coisa. O reino de Deus sou eu e você. É a presença de Deus em mim e você. Será se Deus não tem nada que inunde a minha alma de alegria e de gozo? Será se eu não tenho nada que alegre os meus dias e as minhas horas? Será se eu não tenho nada nesse mundo que me traga prazer? Será que não tem nada que eu possa fazer num sábado de noite que me traga alegria? Ou num fim de semana? Será se não tem lugar, pessoas? Será se não tem? Será se Deus é tão catanho, tão limitado, tão cego, tão ineficiente, que não oferece nada, só oferece serviço? O ide e pregai. Será? Eu creio que a gente precisa descobrir, aí é comigo e com você, descobrir aquilo que Deus tem de melhor para cada um de nós. Amém? Pessoal do Tríade aqui, os pedidos de oração, pessoal que está fazendo aniversário, a Sônia, a Rebeca, quem mais está fazendo aniversário? Mamãe da Célia, chegue aqui, vamos orar. O pessoal do Tríade aqui me ajudando. Oi? Marcelo também, Marcelo? Hoje também? Não, você não está no Face, hein? Mariana, você não botou lá, Mariana. Cadê a Mariana? Marcelo também, amém. Estenda as suas mãos para cá, vamos orar. Enquanto eles estão subindo aqui, vamos agradecer a Deus. Amém. Senhor, nós te damos graças, porque Tu és o Deus que livra, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que ouve, Tu és o Deus dos livramentos, Tu és o Deus que interfere, ó Deus, na vida daquele que Te serve e tem compromisso contigo. Te peço, ó Deus, que essas vidas sejam, ó Deus, absorvidas pela Tua graça, pelo Teu poder, sejam, ó Deus, guardadas por Ti, e que a Tua vontade prevaleça nessas situações, que eu te peço, Deus, fortalece a cada uma delas, que elas possam esperar de pé, esperar em Ti, porque aqueles que esperam em Ti, a vitória é certa. Nós assim Te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém. Agora, fique de pé, estamos terminando, vamos abrindo. Carol também fez aniversário agora, né? Deu o maior festão, não convidou você, bem feito, tá
vendo? Nem a minha, irmão. Mas eu sei que, olha, parou Sulacap lá, eu estou sabendo. Pensando que eu ouvi no RJTV, estava lá, morra. Amém. Vamos orar. Vem aqui, pastores, vamos orar. Meus pastores, nos ajudem, me ajudem aqui. Vamos abençoar. Vamos abençoar e sermos abençoados em nome de Jesus. Venha, pastor Renato, venha orar por eles, por gentileza. E você também é agente de bênção, você pode aí estender sua mão e abençoar a cada um deles. Senhor, nós te apresentamos essas vidas, que mais um ano se completa de existência, Pai. Que elas possam ter bem definido no coração delas de que lado elas desejam estar, Pai. Abençoa essas vidas, que Tu possa fortalecer, que Tu possa fazer cada vez mais morada nos corações delas. Livra de todo mal, dá sabedoria, Senhor, discernimento, que elas nunca desistam de estar do lado de cá, Pai. Nós abençoamos cada uma delas. A igreja diga em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A igreja diga amém. Você assistiu um DVD da Igreja de Nova Vida Ministério é de Deus. Visite nossa livraria e adquira outras mensagens que também irão abençoar muito a sua vida.